Bom, vamos aos números naturais, tá? Compreender o que é o sucessor e o que é o antecessor. Então, qual é o antecessor de 3? Qual é o número que vem antes? Então, o antecessor é o número que vem antes. Qual é o número que vem antes de 3? É o 2. E qual é o sucessor de 4? O sucessor de 4 é o 5. Ok? Então, sucessor é o número que vem depois. Agora, prestem atenção nessa situação aqui. Ó. Qual é o sucessor par de 4? O sucessor par do 4 é o 6. Então, quais são os números pares aqui? Ó? Nós temos o 2, o 4 e o 6. Quais são os números ímpares? O 3 e o 5. Então, qual é o sucessor par do 4? O 6. Qual é o antecessor par do 4? É o 2. Qual é o sucessor ímpar do 3? É o 5. Qual é o antecessor ímpar do 5? É o 3. Beleza? Então, não é difícil. Antecessor é o número que vem antes, sucessor é o número que vem depois, tá? E aí a gente precisa prestar atenção se o problema está pedindo sucessor par ou sucessor ímpar, ou se vai pedir antecessor par ou antecessor ímpar, tá? Vamos ver esse lembrete aqui, ó. Quando adicionamos uma unidade a um número, encontramos o seu sucessor consecutivo. O que significa essa palavra consecutivo? É o sucessor que vem logo depois, tá? E ao subtrairmos uma unidade, encontramos o seu antecessor, tá? Então, quando você subtrai uma unidade de um número, o resultado é o seu antecessor. O zero é o único número natural que não tem antecessor, tá? A gente está falando de número natural, ou seja, número natural não entra os números ímpares, ok? Então, vamos lá. Com base na ordem dos números naturais, chamamos de sucessor ao número que aparece logo em seguida e de antecessor ao que aparece imediatamente antes, tá? Então, vamos para o espaço de debate. Todo número natural possui sucessor? E aí, o que vocês acham? Se a gente está falando de número natural e está falando de sucessor, a gente está falando do número que vem depois. Nós verificamos que tem uma observação aqui. Ó. O zero é o único número natural que não tem antecessor. Mas eles não falaram que o zero não tem um sucessor. Então, o zero tem um sucessor. Qual seria o sucessor do zero? O sucessor do zero é o 1. Então, vamos voltar para a pergunta. Todo número natural possui sucessor? O que vocês acham? Vamos ver. Sim, todo número natural possui um sucessor. Então, os números naturais, eles são infinitos. Então, se eles são infinitos, eles têm uma infinidade de sucessores, tá? Próxima. Dessa forma, podemos dizer que para qualquer número natural que seja dito, sempre é possível obter o número natural seguinte? O que vocês acham? Vamos ver. Sim, com certeza, tá? E a próxima? Com isso, podemos então concluir que o conjunto de todos os números naturais é o quê? Eu já falei antes. Infinito. A cola já tinha sido dada, tá bom? Então, vamos para o próximo. O que nós temos? Então, aqui, ó. Agora é com vocês. Então, o que nós temos aí na questão 1? Dê o que se pede. O sucessor consecutivo de 40. Então, se nós estamos falando de sucessor, consecutivo é o número que, somado a 1, vai ser o seu sucessor. Então, 40 mais 1, nós temos 41. Então, sucessor consecutivo de 40, 41. E qual é o consecutivo ímpar de 589? O consecutivo ímpar de 589
é o 591. Então, se a gente está falando de consecutivo, é o que vem depois, ok? Então, se a gente está falando do número ímpar, então 589, seu consecutivo ímpar, 591. E o antecessor de 19? O antecessor, a gente já viu que é o que vem antes. Então, qual é o número? 18. Então, o antecessor de 19 é o 18. E o antecessor par de 1002? Antecessor par de 1002 é o 1000, ok? Percebam que a gente está pedindo o antecessor par, tá bom? E na 2, coloque V para verdadeiro e F para falso nas questões abaixo. Então, aqui, ó, na primeira, letra A, 25 e 26 são números consecutivos. 25 e 26 são consecutivos? Sim, verdadeiro, tá? Porque 25, o seu sucessor é o 26, então eles são números consecutivos, tá? E B, o antecessor de 10 é 9. Então, antes do 10, nós temos o 9, pois 10 menos 1 igual a 9. Tá certo essa afirmativa? Certinho. E o antecessor de 50 é o 51. Se a gente está falando de antecessor, é o número que vem antes. Se é o antecessor de 50, é o 51, vocês acham que isso está verdadeiro ou está falso isso, hein? Eu acho que isso é pegadinha, hein? Isso aí, falso, tá? E a D? Todo número natural, exceto o zero, tem um antecessor. Tá certo isso? Aqui ele está dizendo, ó, todo número natural, tirando o zero, exceto o zero, nós vimos lá na página anterior que o zero não tem antecessor, tá? Então, essa afirmativa está verdadeira. E a E? O sucessor de um número natural é obtido pelo acréscimo de uma unidade a ele. Então, o sucessor de um número natural é obtido pelo acréscimo de uma unidade. Justamente, a gente soma uma unidade ao número natural e a gente tem o seu sucessor. E a última, todo número natural tem um sucessor, pois a sequência dos números naturais é infinita. Todo número natural tem um sucessor, pois a sequência dos números naturais é infinita. A gente também viu isso no slide anterior, tá? Então, essa afirmativa também está verdadeira, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que esse é o último slide. Não, me enganei. Então, aqui, ó, nós temos a reta numérica. Com a reta numérica, nós temos aqui essa reta numérica que está dividida de uma em uma unidade. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Então, essa reta numérica, nesse caso, neste exemplo, ela está numerada e dividida, no caso, de uma em uma unidade. Tá? Poderia ser de 2 em 2 unidades, de 5 em 5 unidades, vai depender da reta numérica. Tá? Isso a gente vai ver nesse exercício, tá bom? Então, aqui, ó, observem a figura abaixo e respondam o seguinte. Nós temos aqui pessoas na fila, esses desenhos aqui, ó, essas figurinhas aqui, em uma fila, tá? Então, essa fila ela pode representar, por exemplo, uma reta numérica. E tem aqui os seus nomes de cada representante. Então, a gente vai verificar aqui o número que está sendo dado e vai dar uma pista para a gente verificar em cada situação de quantas em quantas unidades ela está sendo dividida, tá? Então, na A, nós temos aqui, ó, se Alice representar o número 10, qual o número que será representado pelo Mauro? Então, a Alice está aqui, ó. Se Alice representar o número 10, qual é o número que será representado pelo Mauro? Olha aqui, gente, o Mauro está aqui, ó. Então, se ela está representada pelo número 10, e a gente não tem nenhuma observação, então vamos pular essa reta aqui de uma em uma unidade. Então, se a Alice é o 10, Rafael é o 11, a Laura é o 12 e o Mauro vai ser o 13, ok? Então, o número que será representado pelo Mauro é o 13, tá? E aí, depois, na letra B, se Lia apresentar o número 32, qual o número que será representado por Nero?
Onde está a Lia, gente? Olha ali aqui, ó. Se ela está representando o número 32, que número será representado por Nero? Nero está aqui. Também não tem nenhuma observação, não tem nada indicando que está pulando de mais do que uma em uma unidade. Então, vai ser a mesma situação. O antecessor de 32 é o 31. Então, Mauro representando agora, dessa vez, o 31. A Lauro, 30. O Rafael, 29. A Alice, 28. E o Nero, 27. Ok? Então, o número que é representado por Nero é o 27. Tá? Agora, nós vamos observar o samurai. O samurai representa o número 497. Então, qual é o número representado por Lipe? Olha aqui, ó. O samurai está aqui. O número é o 497. E o Lipe? Lipe está aqui na ponta. Qual vai ser o número representado por Lipe? Então, como é que a gente vai fazer? Samurai 497, Nero 498, Alice 499, Rafael 500, Laura 501, Mauro 502, Lia 503, Tom 504 e o Lipe 505. Tá? Então, o número que está representado por Lipe é o 505. Tá? Na D, a situação já muda de figura, nós temos uma pistazinha bacana aí. Vamos observar? Então, olha lá, ó. Se Rafael representa o número 20 e Laura o número 22, qual o número representado por Tom? E depois por José e por Alice? Então, percebam que a Laura está aqui, ó. Desculpe, o Rafael está aqui, o número do Rafael é 20. E a Laura, que está ao lado dele, representa o número 22. Então, se Rafael 20, Laura 22, agora eles começaram nessa reta numérica a pular de 2 em 2 unidades. Tá? Então, onde está o Tom? Tom está à direita. Então, o que a gente tem? O Mauro, pulando 2 números, passa a ser o 24. A Lia, o 26. O Tom, o 28. O Lipe, o 30. E o José, 32. Marcamos o número de todos? Não, faltou o número da Alice. Mas vamos lá? Então, olha só. Rafael, 20. Laura, 22. O Tom, 28. E o José, 32. Tá? Para descobrir a Alice, é o antecessor do Rafael. Se o 20 é o Rafael, o antecessor do 20 é o 18. Então, a Alice ficou com 18. Tá? Então, quais são as perguntas? Por Tom, 28. José, 32. E Alice, 18. Ok? Então, agora sim eu acho que encerra aqui a nossa aula de hoje. Vamos ver? Olha lá, chegamos ao final desta aula. Ok? Então, meus amores, muito obrigado. Um grande beijo em todos, um abraço na família. Espero que todos estejam bem, fiquem bem e se cuidem, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.